Álvaro Dias, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é contraditório discutir mérito dessa medida provisória, porque não nos restam alternativas. A alternativa uma só: vota-se sim ou vota-se não. Não há possibilidade de alteração, de aprimoramento. Se eventualmente qualquer emenda apresentada fosse aqui aprovada, a medida provisória iria para o arquivo, porque o seu prazo está prestes a esgotar. Se não votarmos até a meia-noite de hoje, a medida provisória perde efeito. Portanto, nós estamos discutindo, e nos resta, sobretudo, assumir essa postura de autocrítica e afirmar com tristeza que estamos achincalhando o parlamento brasileiro ao permitirmos que ele seja submetido à humilhação do agachamento diante do Poder Executivo, que se impõe de forma autoritária. Na verdade, as palavras da moda nesta hora do Legislativo brasileiro são as palavras da contradição, da suspeição, da imposição, do tratoramento, da vergonha. Nós estamos banalizando o parlamento. Aliás, banalização é a palavra da hora. Nos últimos anos, a banalização da corrupção. Nos últimos anos, a banalização da Constituição. A cada dia, o Congresso Nacional afronta a Constituição. Aqueles que deveriam ser premiados guardiões da Carta Magna do país são aqueles que a afrontam reiteradamente. Certamente Ulisses Guimarães, ao promulgá-la no dia 5 de outubro de 88, não imaginava que a Carta Cidadã pudesse ser tão pisoteada como tem sido nos últimos anos no parlamento brasileiro. O governo assume uma postura sob pressão da sua própria incapacidade administrativa. Nos últimos anos, não investiu suficientemente e foi legando ao país o caos logístico. O apagão logístico que hoje submete o setor produtivo a um prejuízo de mais de 83 bilhões de dólares por ano. O poder público foi aos poucos perdendo a sua capacidade de investir, porque o governo passou a adotar um modelo promíscuo na relação executivo, legislativo e partidos políticos, ao instalar o balcão de negócios, aparelhando o Estado brasileiro com o loteamento espúrio dos cargos públicos para cooptar o apoiamento cada vez mais amplo. Hoje, o governo tem uma base de apoio monumental, gigantesca, e não consegue mais orientá-la com eficiência. E não possui mais a capacidade de articulação política suficiente para orientar o caminhar da imensa base que aglutinou às custas de um modelo promíscuo, o balcão de negócios. Esse parlamento deveria ser uma fábrica de ideias promovendo o debate democrático, mas prefere transformar-se no almoxarifado do Poder Executivo, a seu dispor, oferecendo-lhe aquilo que pede.
esse modelo promíscuo de aparelhamento do Estado esgota a capacidade de investir do poder público. E por isso um país que necessitaria de investimentos de cerca de 30 bilhões de dólares anualmente em infraestrutura, investe valores insignificantes proporcionalmente às suas necessidades. E o governo é obrigado a apelar para uma medida provisória diante da crise que se apresenta no momento do escoamento da safra, com o caos visível à sua frente, e corre atrás do prejuízo. E desdiz o que disse na campanha: a demonização da privatização. Com a eleição, a privatização envergonhada, que ganha apelidos, pseudônimos, na tentativa de iludir a sociedade brasileira. O que está fazendo o governo? Não está privatizando? Por que o governo não assume que está privatizando? Nós não demonizamos a privatização. Ao contrário, a defendemos em setores fundamentais para o desenvolvimento do país. Este governo, sim, demonizou a privatização. E o Estado foi se tornando incapaz de investir produtivamente. E estabeleceu o caos na saúde pública, na educação em retrocesso, na infraestrutura nacional, que vai sofrendo a depredação pelo uso e pela ausência de conservação, obrigando o governo a apelar para aquilo que condenava, a privatização. Os recursos públicos são utilizados fartamente para manter a estrutura de apoio. E com isso a máquina pública cresce. Há superposição de ações, há paralelismos, o governo vai criando ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias, cargos comissionados para contemplar os seus apoiadores. E vai oferecendo espaço para os chupins da República, os exploradores do erário, puxando para baixo a qualidade da gestão, comprometendo administrativamente os interesses do país e esbanjando em despesas supérfluas, transformando-se num governo perdulário, capaz de acumular uma herança maldita como uma bomba relógio de efeito retardado que poderá explodir brevemente no colo da sociedade brasileira. Não há como, senhor presidente, não há como aceitar a tese de que para governar o país é preciso instalar um balcão de negócios e compor uma administração pública ineficaz, impossibilitando o surgimento de projetos competentes que possam alavancar o desenvolvimento do país. Mas é isso que se vê hoje no Brasil, lastimavelmente. É por essa razão que há um caos logístico, que há um apagão logístico, que há um desenvolvimento precário, que o produto interno bruto do país atinge índices
vexaminosos, ficando aquém. E é por isso, senhor presidente, para concluir, que se vê o esforço monumental da sociedade brasileira na luta pela estabilidade econômica, pela sustentabilidade financeira e pela recuperação da competitividade da nossa economia, esboroar-se diante da incapacidade de um governo de gerir os destinos desse país.